Oi, eu sou a Lin. Hoje eu vou te contar as pequenas estratégias que eu pensei, a sortezinha que eu dei, sempre tem uma pitadinha de sorte, para eu ter monetizado esse canal no pior nicho, né? Que é o nicho de games, em 3 meses. Sim, nem eu tô acreditando. É bom que fica pra prosperidade tudo que eu vou falar aqui hoje. Seja bem-vindo à Majestia e a minha casa, né? Nesse vídeo muito especial que vai ser bem diferente dos outros. Vem aparecer também? Vem, meu boneco. Então, gente, o projeto desse canal começou já faz 10 anos. Tá vendo essa belezinha aqui? O meu primeiro vídeo no YouTube da vida foi segurando ele quando ele tinha 2 meses de idade. Só se vocês demonstrarem interesse. Não me interessa o número de visualizações que eu vou receber nos meus vídeos, mas sim a interação de vocês, tá? Comentários. Né, Lui? Vídeo bem tímido, assim. Ai, gente, eu não sei sobre o que vocês querem que eu fale. Então tá, gente, vamos lá. Como monetizei o canal em apenas 3 meses. Em janeiro eu tirei férias, tirei 10 dias de férias. E eu tinha acabado de montar um PC Gamer entre setembro e outubro do ano passado. É a primeira vez que eu realmente ia sentar e ia jogar alguma coisa no meu PC Gamer, né? Baixei o Infinity Nick e tava baixando também o The Sims, que é aquela coisa super demorada, né, gente? The Sims com 111 expansões. Enquanto o The Sims baixava, vamos dar uma olhadinha no que é esse tal de Heartopia. Acontece que este tal de Heartopia, eu joguei 10 horas por dia nos primeiros 2 dias. Assim, 20 horas de gameplay em apenas 2 dias de jogo. E esse jogo, ele era muito recente ainda, ele lançou no dia 8 de janeiro, e daí eu fui jogar, assim, lá pro dia 20 de janeiro, ele ainda era muita novidade, né? E lá pro começo de fevereiro, e principalmente no feriadinho ali de carnaval, eu sentei e fiz os 2 primeiros vídeos, e assim, o primeiro, de fato, vou deixar até a capa, como que ele era, assim, coisa mais amadora possível. E tinha 11 visualizações. Eu não me esqueço desse sentimento, porque assim, eu senti que eu tinha perdido um tempo que não voltava, que eu podia estar fazendo outra coisa. Porque assim, gente, meu processo de cada vídeo é um lance assim de 10 horas. Você não precisa fazer tudo isso, mas é como eu faço. 2 horas me arrumando, 2 horas gravando e 6 horas editando. 10 horas, geralmente é isso. Gente, aqui vai entrar o ouro, tá? Anotem. Que eu não vou falar apenas de constância. Eu vi muitos vídeos assim nessa vibe de o que eu fiz pro meu canal dar certo, e é sempre constância. No meu caso, não foi só isso. Eu dei a sorte do negócio estar começando, tá? E apesar de estar começando, eu sabia muito sobre o jogo, porque eu tinha parado, ele já tinha muitas horas de jogo. O jogo tava há dias para lançar uma colaboração com My Little Pony. E daí, o que eu pensei? É um conteúdo que eu parei e sentei, porque eu pessoalmente queria saber fazer uma estratégia de como que a gente poderia jogar. O Heartopia é uma coisa bem pesado em questão de gacha, tá? Pesado assim mesmo. Nessa primeira colaboração teve gente gastando assim milhares de reais para ganhar um carrinho de pixel. O ápice do hype, assim, de Heartopia, né? E daí eu criei um vídeo curto falando sobre as estratégias, o que eu pessoalmente faria, e fiz um vídeo curto. Eu joguei tanto no YouTube quanto no TikTok, e no TikTok em especial ele deu muito certo. Oi, gente, eu sou a Lin. Esse vídeo é um corte do meu vídeo completo que tá lá no YouTube, tá? Assim, de longe é a melhor plataforma para você ter visualizações, assim. Praticamente qualquer coisa que você jogue ali vai ter um tanto de visualizações. Não vão ser 11. Ops! Não vão ser 11, que nem meu primeiro vídeo, né? E daí, quando eu vi isso, eu pensei, cara, eu vou continuar fazendo assim. Um vídeo longo, um corte de vídeo curto, e vou fazendo dessa forma, né? Então, chegou o dia da colaboração, ela lançou, era num sábado. Em nenhum lugar dentro do jogo você via as probabilidades certinhas. O único lugar para ver isso era um site externo, o site do Heartopia. Eu descobri isso no Reddit, por exemplo. E, enfim, essa informação
teria mudado ali a minha estratégia e, por consequência, o meu vídeo de estratégia, caso eu soubesse disso, né? Então, eu fiz um vídeo reclamando e ele começou assim: gente, o Heartopia está mentindo para você e eu posso provar. Essas chamadas, vocês não estão entendendo. Coisa mais chata sobre a minha câmera, ela para de gravar aleatoriamente. Então, gente, eu peguei com essa chamada um pouquinho mais apelativa, mostrei o que eu tava falando, mostrei no jogo, olha, gente, essas corzinhas mostram a raridade dos itens, e essas corzinhas estão erradas, pois deveria ter algum indicativo que as meias dos sapatos são extremamente mais comuns na primeira rodada. Isso não é dito em lugar nenhum, apenas nesse site externo aqui. Daí eu mostrei o site, por aí vai. Fiz esse videozinho, 3 minutos, que é o limite de shorts do YouTube, mas joguei no TikTok também. Dormi. Gente, quando eu acordei, esse vídeo tinha passado de 20 mil visualizações. Chapéu, 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 sapato. Vocês acham que em segredo as outras coisas, fora o carro, as outras coisas têm mais ou menos probabilidade, mesmo que não diga aqui? O que vocês acham? Então, tem, mas a Lin do passado não sabia disso. Até o final da hype, até o final ali da hype do vídeo, tava em 45 mil visualizações, gente, muita coisa, muita gente viu. E as pessoas engajaram criticando o que eu disse, dizendo: vocês não entendem o que é gacha, todo gacha é assim, vocês não deviam ter essa expectativa que nem essa menina, que daí ela ficou... Enfim, gente, o pessoal engajou. Aí, enfim, essa estratégia, vídeo longo, vídeo curto, assim, deu muito certo. Realmente as pessoas foram pro YouTube depois. E daí esse primeiro vídeo, né, das 11 visualizações de um dia pro outro, eu dormi, acordei, ele tava com mais de 1.000 visualizações. Notinha de edição, que entre uma coisa e outra, eu também mudei a capa. Melhorou bastante. E foi assim, eu fiz os vídeos curtos trabalharem pra mim, né? Passei uma manhã inteira tentando responder o pessoal. Gente, eu não tô reclamando das probabilidades, tô reclamando da falta de transparência. E eu fui pesquisar, foi desde 2005, mais ou menos, que começaram os gachas no Neopets, né? Então você tá falando com uma pessoa experiente de gacha, tá? E outra dica geral que eu daria era isso também, assim, de você... Independente do assunto do seu canal, você pautar ele na autoridade. Pausa aqui rápida para comentar. Um dos meus canais favoritos é o Quadrinhos na Sarjeta. O cara simplesmente é doutor em comunicação, letras. Enfim, ele pega as questões que eram para ser pequenas e assim, destrincha, porque ele tem um cérebro acadêmico, gente, é isso. Quem tiver aí nessa luta de YouTube, tentar puxar um pouquinho desse aspecto, assim, de querer ser uma autoridade naquilo que você tá fazendo, naquilo que você tá falando, sabe? Mas enfim, gente, em algum momento o jogo, eles colocaram dentro do jogo o link. Eles botaram certinho as probabilidades? Não, nunca, inclusive nem até agora. Mas eles colocaram pelo menos o link do site externo que mostrava as probabilidades certas e tal. Aí eu cheguei a fazer outro vídeo curto, porque o pessoal tava me atacando, explicando isso. Gente, vocês gostam muito do jogo, eu também gosto do jogo, não é por isso que eu tô falando isso, e blá blá blá. E assim, logo depois disso começaram polêmicas a respeito desse jogo. Acabou virando toda uma coisa pra essa questão de ser gacha predatório, lembrei o melhor nome pra isso. Enfim, gente, e daí eu continuei o meu canal tentando fazer isso mesmo, assim, ser um canal não apenas de entretenimento, tá? Nenhum dos meus vídeos fui eu sentada no computador fazendo gameplay. Todo vídeo tem alguma informação importante que geralmente a maioria das pessoas não sabem, ou porque é alguma novidade, né? Eu trazendo algum tipo de novidade. Eu aprendi como fazer pesquisa em chinês para conseguir descobrir as coisas antes do tempo. Outra particularidade do Heartopia é que ele é um jogo que já existia na China desde 2024. E daí eu fui misturando aí esse conteúdo
ajudar as pessoas, fazer... Sempre antes dos gachas, eu parava para fazer um vídeo desse, sim, de estratégia. Enfim, só tem um detalhe em questão de notícia, que geralmente, a não ser que eu fosse, que nem eu te falei, buscar na fonte ali, né? Geralmente, notícias tinham outros canais, principalmente canal Dark. Canal Dark é quando você não mostra o seu rosto. É só, assim, a gravação, por exemplo, do jogo, com um bonequinho e a voz, né? Os meus vídeos sempre foram com câmera, com exceção de um, que é o pior vídeo entre os vídeos de Heartopia. Então, realmente é um diferencial. E apesar de eu me montar, o canal não é sobre isso. É realmente sobre jogos, não é sobre modo urbana japonesa. E daí, outra coisa que as pessoas falaram muito, e ainda falam muito pra mim, né, de diferencial, que elas gostam muito da minha voz e de como eu explico as coisas com calma, de como a minha voz é calma e o meu jeito calmo. Então, outra dica também, você procurar uma coisa assim que vai ser muito única de você dentro do nicho. Se você for cortar assim um nicho de simulador de vida, jogos relaxantes, realmente não tem outra pessoa que faça exatamente o que eu faço. Qualquer tipo de coisa diferente, né, que você consiga pensar. Outra nota de edição, que quando eu falo assim, me montar e fazer um conteúdo que não tenha nada a ver com moda, eu me lembro de quando o Ismael começou. Ismael é a persona drag do Ismael, em vez de ele falar sobre notícias da cena drag, ele fazia react de coisas completamente aleatórias, geralmente fofoca. Vai acabar te ajudando muito também. Enfim, gente, eu fui levando... No meio de todos esses vídeos de Heartopia, eu fiz um também de Pocopia, essa fase 2026 do canal, ele é o menos visto. E eu tenho a impressão que eu sei por quê. É uma questão de acessibilidade. O Heartopia é o jogo mais acessível possível. Você não precisa comprar um Switch, dirá um Switch 2, Pocopia é um exclusivo de Switch 2 e em inglês. E o Heartopia é gratuito, ou como eu anunciei desde o primeiro dia, né? É sabor grátis, é o falso grátis. Porque tem questão de microtransações, né? E daí, a partir disso, sabendo o que eu podia dar de diferente de outros canais, de The Sims, de Cozy Games, de jogos indie, tendo uma ideia, assim, de o que eu era e o que eu... que foi, bonequinha, meu Deus. Sabendo o que eu podia oferecer de diferente, eu sentei e eu pensei o que seria mesmo o tema. E daí, quando chegou em 1000 inscritos, quando tava chegando em 1000 inscritos, eu fiz um sorteio que para você participar você só precisava responder umas perguntas. E eu queria justamente mapear o pessoal que joga Heartopia, o que mais que eles tinham interesses para fora de Heartopia. Por quê? Mesmo esses vídeos dando razoavelmente certo, assim, cada vídeo meu geralmente passa assim, de 1000 visualizações. Para quem começou ontem, 1000 visualizações tá maravilhoso. Porém, se eu aceitasse ficar só fechadinha ali em Heartopia, o meu canal ia morrer junto com o jogo, eu não queria isso. Então eu sentei e eu tracei um tema geral do canal. Eu defini assim, estética kawaii encontra simulação de vida. Porque minha preferência pessoal, que bonequinha linda! São jogos que a gente pode fazer personagens. Assim, meu hiperfoco pessoal é criação de personagens. Traçando isso, eu consegui definir alguns outros jogos que seriam interessantes de eu partir e continuando o conteúdo de Heartopia, né? Então, recapitulando, assim, com a história que eu contei até agora, o que seria, assim, o que eu te falaria para fazer em nicho de jogo. Escolher um sub-nicho. Não precisa ser que nem eu, um jogo extremamente específico. Pode ser um grupinho de jogos. Eu nunca vou esquecer um vídeo que eu assisti no YouTube, que era bem essa chamada também, monetizei no pior nicho. Não era nem só monetizei, era assim, fiz 5 mil reais no pior nicho, um valor alto no pior nicho. E daí eu fui ver,
E o cara fez um recorte de jogos sobre o mar. Acabou sendo um conceito bem diferenciado, né? Assim, jogos sobre o mar. E daí ele disse assim que juntou pessoas que têm principalmente esse medo em comum. E pra ele acabou dando muito certo. E eu pessoalmente acho isso também. Então, enfim, subnicho. Você quer fazer gameplay de jogo. Todo mundo já entendeu isso. Mas faz um recorte. Você quer fazer simuladores de vida? Se você quer fazer The Sims, em especial, que é uma coisa mais saturada, por que você não faz The Sims com algum recorte? Subnichar. O tanto que dê certo pra você. Subnicho. Fazer os vídeos curtos trabalharem pra você, divulgarem seus vídeos longos. E daí, por exemplo, que também achei que deu bastante certo. Um dos meus vídeos era assim, 75 dicas sobre hobbies. E daí eu peguei um layoutzinho, que eu achei pronto, e botei assim, você sabia? E peguei assim, três pontos que eu tinha discutido naquele vídeo, 3 que eu achava assim, mais legais, né? Peguei e cortei 3 minutos, que é o limite aqui dos shorts no YouTube. Deu um tanto de visualização legal. Você vai ver quando você fizer isso a primeira vez, mas lá pra frente, você pode linkar um vídeo longo nesse vídeo curto. E faz sempre isso, tá? É o vídeo longo primeiro, aí você corta do vídeo longo pra fazer o vídeo curto depois, linkar o vídeo longo que você fez e tirou o corte, entendeu? Vai ficar fazendo esse ciclo. TikTok acaba divulgando também, porque se a pessoa quiser uma explicação bem mais completa, né? Ela vai acabar indo atrás. A maioria não vai, e a maioria vai fazer o comentário enquanto o vídeo ainda tá rolando. Ela ainda não entendeu sobre o que é o vídeo, mas ela já tá te criticando. Isso acontece muito no TikTok, tá? E a terceira coisa é isso, você ser, oh meu Deus, linda! Você ser visto como uma autoridade nesse subnicho que você já escolheu, entendeu? E uma dica extra aqui de ouro, tá, gente? Veja o que os gringos estão fazendo. Veja também os conteúdos em inglês que tem desse seu subnicho. E tira algumas ideias. Da mesma forma que eu acabei descobrindo, né, que o Pocopia era muito diferente do Hartopia por uma questão de acessibilidade, o YouTube tem isso também. Muita gente não vai consumir aquele conteúdo simplesmente porque é inglês. Você pegar exatamente o mesmo conteúdo que deu certo lá fora e fazer em português é uma dica excelente, que eu não pus em prática ainda, mas botarei. Aí, enfim, gente, voltando pra história do canal, né? Eu contei até esse momento que eu fiz esses vídeos, fiz os vídeos curtos trabalharem pra mim, né? Um pouquinho mais lá na frente, o que acontece? O YouTube tem 2 monetizações, tá? As duas você precisa de 1.000 inscritos e a quantidade de horas que é diferente. A primeira é 3.000 horas. E essa primeira monetização libera o clube de membros. E eu, particularmente, queria muito ter esse clube para começar a fazer uns conteúdos que praticamente vão interessar só a mim. História dos meus cachorros, por exemplo. Eu super vou sentar para contar a história dos meus cachorros e não vai ter nada a ver com conteúdo de jogos, né? Pro seu clube de membros não influencia o seu algoritmo em nada. Então, enfim, eu defini que eu queria chegar em 3.000 horas. Eu pensei em um outro benefício que na minha cabeça ia ser bem legal. O que acontece? Vamos lá, voltando pro Hartopia. Ele é um jogo online. Você consegue jogar até 12 pessoas numa ilha e tem um recurso de fazer uma ilha particular, que daí você que chama as 12 pessoas que você quiser. Então, eu já estava fazendo umas ilhas privadas do canal antes disso, mas sem ser live. A gente se comunicava só dentro do jogo mesmo. Até que eu fiz uma ilha particular sendo a primeira live do canal. E assim, gente, foi um sucesso. Também, modéstia à parte, foi um sucesso. E daí um benefício um pouco mais interessante, para ser uma prioridade dos membros jogarem na live. Então, esses membros teriam uma senha diferente para entrar
nessas ilhas particulares um pouquinho antes da live começar. E daí já nessa primeira live, gente, ela só foi dar certo na última meia hora de ir pro ar. Foi uma experiência bem maluquinha, ainda bem que deu certo. Na sexta seguinte, eu já consegui fazer a segunda. Outra coisa que me ajudou muito, tá? É que eu encontrei um grupo no WhatsApp. Aí pedi para divulgar a minha live, isso ajudou bastante. A terceira já poderia ser sexta-feira ou sábado. Agora, só que eu fiquei doente. Fazer esse vídeo pra vocês, editar, tirando toda a tosse e cachorros latindo, bagunçando. Aí fica muito fácil, né? Na live não tem como. Então eu acabei não podendo fazer a terceira live do canal, mas eu tenho certeza muito absoluta que ia dar certo. Por causa disso. Enfim, gente, vamos recapitular comigo. Subnicho, autoridade, fazer os vídeos curtos trabalharem para você e 4, lives participativas, de uma forma que as pessoas vão querer jogar com você. Se o seu jogo não for online, que isso é uma coisa que ajuda muito no Heartopia, né? For algum outro tipo de conteúdo, faça com que as pessoas possam participar de alguma forma. E outra coisa, até agora você fez vários vídeos que ajudam pessoas que não são apenas pura gameplay. Você tá dando ali algum tutorial no meio, alguma notícia, enfim, além da gameplay. E nas lives, vou seguir aqui minha dica, tá? Fazer com que as pessoas participem junto com você e não apenas te assistam, entendeu? A partir do momento que você libera, acho que precisa de 50 inscritos, uma coisa assim, eu li em algum lugar, você vai... O que você vai fazer? Você vai fazer uma capinha bem legal, com o tema ali que você quer fazer, e já vai programar no YouTube, com alguma antecedência, com alguns dias de antecedência. E daí vai ficar lá, assim, no meio dos seus vídeos, dizendo que tem uma live programada pro dia e pra hora tal, que você definir, né? Enfim, aí seria a minha quarta dica, principalmente porque, o que eu percebi? Lembrando que eu comecei as lives quando pisou em 3.000 horas. Na primeira live, quando eu fui ver, ela deu, assim, umas 150 horas. E eu fiquei no ar por 3 horas. A primeira live durou 3 horas. Então, assim, se você fizer uma matemática, você consegue imaginar quantas pessoas que estavam me assistindo por 3 horas, né? Pra dar uns 150 horas, né? E daí, qual que é o apelo? Primeiro que você tá se envolvendo diretamente com o seu público, né? Mas também, lembra que eu falei que meus vídeos duram 10 horas? Principalmente devido ao fato que eu me monto inteira. Na live, eu uso a câmera do celular. Então, assim, a qualidade ali de imagem é extremamente secundária. E daí eu não faço aquela maquiagem. Tipo hoje aqui também, eu tô de cara limpa com cabelinho colorido chapéu, né? E daí, gente, como eu já tinha me arrumado, assim... Pra arrumar a câmera foi tipo 15 minutos, pra arrumar a maquiagem foi 15 minutos. Então a gente tá falando de um processo que levou 3 horas e meia, 4 horas e meia, em comparação ao meu vídeo editado e montado, que é um processo de 10 horas, né? Eu consegui o mesmo tanto ou até um pouco mais de horas assistidas na live do que nos vídeos editados. Live, né? A produção dos meus vídeos só rola no final de semana. E eu tenho um trabalho, assim, CLT normal, de segunda a sexta. Meio período, mas normal. E daí, gente, o que aconteceu? Depois de eu dar uma crescida ali no olho, nossa, acho que eu vou dar uma investida ali nas lives pra chegar nos 4.000, né? Primeira monetização, 3.000, libera clube de membros. Segunda monetização, a mais importante, 4.000, que libera o AdSense. Tantos dólares a cada 1.000 visualizações. Porque no YouTube funciona assim. Você precisa de 4.000 horas. Ainda faltava 1.000, né? Gente, e se eu te contar que só levou mais um vídeo longo, um vídeo curto e outra live? Gente, cortei aqui os prints pra mostrar as datas certinho, tá? Primeira live 24 de abril, a segunda 1º de maio.
E de lá pra cá, ó, 2 vídeos longos, na verdade, as 2 lives e um short. E eu monetizei bem no dia que seria a terceira live, se eu não tivesse adoecido. Então, assim, live é um jeito muito efetivo pra juntar horas, desde que seja como eu tô te falando, tá? Um negócio mais participativo, junte bastante gente ali pra assistir por muito tempo junto com você. Então, vamos lá, coisinhas que eu posso ter deixado de fora. Minha frequência, a frequência que eu escolhi, é 1 a 2 vezes por semana. E a partir do momento que você escolhe a sua frequência, tá? Você quer gravar todo dia? Sem problema. Grave todo dia. Quer gravar 1 vez por semana? Beleza, grave toda semana. Porque assim, na semana que eu não postei vídeo nenhum, o vídeo seguinte já foi menos entregue. Então isso acontece. Constância é realmente importante. Eu falei que não era só constância, mas tem constância no meio também importante, tá? Aí, enfim, você tem que definir a sua frequência, ser fiel na frequência que você escolheu. Se você vai querer ali fazer live toda semana também, faça religiosamente toda semana, se essa for sua ideia, né? E vem a AdSense normal, nos vídeos e na live. Na live é uma publicidade que acontece simultâneo ao vídeo acontecendo. Fica assim, num cantinho, a publicidade. Eu vi isso em algum lugar também. E nessa estratégia de horas, não adianta shorts. Porque daí os shorts entra em uma outra categoria. Você precisa, assim, de milhões de horas assistidas em shorts. Essas 3.000, 4.000 são só para os vídeos longos, tá? Também recomendo você definir um tamanho de vídeo também. Eu, por exemplo, eu defini que todos os meus vídeos fossem mais de 20 minutos. Então eu espero, assim, eu junto quando é uma coisa que eu sei que vai ser mais rápida, tipo, dar só umas notícias, assistir vídeo das coisas que vão vir. Eu sempre pego uns 3 temas diferentes e junto no mesmo vídeo, para ficarem pelo menos 20 minutos cada. E muita gente acaba me dando feedback, que me assiste na TV, que gosta que meus vídeos sejam mais longos por causa disso, por aí vai. Claro que seu conceito pode ser vídeos diários de 5 minutos, sem problema nenhum, né? Tô falando só o que deu certo pra mim. Mas, por exemplo, quando liberar o AdSense pra vocês vão perceber que os vídeos intermediários, o YouTube coloca automaticamente a partir de 8 minutos. Então eu indicaria, assim, mesmo nessa vibe de vídeos curtos, diários, fazer ali pelo menos uns 10 minutos, né? Em tese, quem tá no YouTube é pra assistir vídeos longos, né? É isso, gente. Foi assim, basicamente, que eu monetizei em 3 meses, sendo que eu roubei um pouquinho ali na parte dos inscritos. Porque eu usei o mesmo canal que eu usava há 10 anos atrás, um conteúdo completamente diferente. Tá bom, gente. Lógico que a bateria acabou bem quando tava no finalzinho. Então é isso, gente. Beijos. Boa sorte com o canal de vocês, tá? Até a próxima. Vou deixar linkado alguns produtos que eu uso na minha produção de vídeo, principalmente esse meu microfone, gente. Sou apaixonado com ele foi muito barato. E tem essa dica super básica que eu deixei de fora. As pessoas aceitam uma imagem mais ou menos, tipo desse vídeo que vocês acabaram de assistir, desde que tenha um áudio muito bom. Então, se for para investir em uma coisa, invista em microfone. Beijo, gente. Até mais.